E aí, gente, nem isso aqui. Hoje a gente vai falar sobre as principais equações para investidores. Só que aqui vai ser a parte 2, né? Então vai ter algumas equações da última aula, mas o objetivo é adicionar novas, né? Então, ir além um pouco em relação a algumas que não foram citadas. Eu talvez deixe uma planilha com todas as equações principais, né? Relativamente grande da Financial Analyst. Fez uma planilha muito boa em relação a isso. Mas basicamente a gente vai ver algumas que a gente já viu anteriormente e outras novas, né? A primeira é sobre as primeiras, né? É associado a fluxo de caixa, né? E a a uma determinada taxa de juros por certo período. Então vai ser inicialmente, né? Deixa eu pegar a primeira caneta aqui. O valor futuro por N, que vai ser igual ao valor presente, o capital investido agora, mais, não, perdão, vezes 1 mais a taxa de juros R, então aqui, taxa de juros, que flutua, né, pode mudar ao longo do tempo também. Só que nesse caso, há um contrato fixo, a taxa de juros vai ser a mesma. Se você pegar empréstimo do banco, dependendo, você vai ter a mesma taxa de juros, né, dependendo do tipo de contrato, elevado a N períodos, ou anos, né. Então, um pouco período, mas pode ser anos também. Então, mas aqui é a equação que a gente viu anteriormente. Então, basicamente, esse é o cálculo para valor futuro. Então, vamos supor que você pôs 500 mil inicialmente, mais 1 mais a taxa de juros. Vamos supor que a taxa de juros do Brasil está 15%. Então, vai ser 1 mais 15%, ou 0,15. E aí você vai ter essa multiplicação em relação a quando você investiu, que vai crescer proporcionalmente. Nesse caso não crescer, né? Mas que vai estar associado proporcionalmente a isso daí, né? Você tem o valor presente, que é o PV, que a gente vê aqui, present value. E ele vai ser dado por o valor futuro, que a gente viu aqui anteriormente, em N períodos, dividido pela mesma equação que a gente viu anteriormente. 1 mais a taxa de juros a N períodos. Obviamente, o valor futuro não é que você vai prever o valor futuro, por exemplo. Eu não tenho como prever quantas vendas uma empresa vai fazer no próximo mês. Eu posso ter uma estimativa, ou no próximo semestre, né? Eu posso ter uma estimativa de quantas vendas a Apple vai fazer ao redor do mundo, em certos locais, em certos períodos, com base em estatística, mas eu não tenho como realmente prever isso, né? Mas o future value não é necessariamente previsão, mas é uma relação com base em capital anterior e taxas de juros do que vai acontecer se as condições continuarem da mesma forma, né? Então, no caso, o valor presente é o valor estimado futuro por essa relação de taxa de juros a N períodos, né? Em relação a você usar dinheiro, no caso, né? E você tem outra equação que vai ter uma taxa anual de taxa de juros, né? Que você vai ter o valor futuro. E aqui eu vou pôr de vermelho. Na verdade, eu vou pôr de essa cor aqui. Então você vai ter o valor futuro. Por sinal, aqui é V, tá? Que vai ser igual a. ahn, é isso mesmo. Vai ser o valor presente. Valor presente. E aí, 1 mais RS. 1 mais RS. Que é a taxa de juros anual. Então, taxa juros anual. Então, vamos supor que você investiu 500 mil. 1 mais a taxa de juros anual dividido por M. Que vai ser os juros compostos disso daí. Então, vai acumular juros de porcentagem ao longo do tempo. Elevado a
MN. E M, esse N é os períodos. Eu vou colocar em outra cor. Colocar em verde. Na verdade, em vermelho. Elevado a MN. A gente viu essa equação anteriormente, só que a gente usou NT. Só que o que importa é que, por mais que mudou a notação, né? Aqui são os períodos que você vai ter juros compostos, aqui anos, né? Então pode ser, por exemplo, a cada 4 meses, 4 a 6 meses, por exemplo, cada semestre. Perdão. A cada semestre. Pode ser, ou a cada 4 meses, enfim. Quarterly, né? Que é o termo em inglês. Então, basicamente essas equações são as que a gente já viu anteriormente. Para calcular o valor futuro e o valor presente em relação a fluxo de caixa. Com base na taxa de juros, né? Isso aqui são relações óbvias, tá? Então é óbvio que se você tem empréstimos, alocação de capital a uma certa taxa de juros, ou se investir em coisas que são atreladas às taxas de juros, você vai ter uma relação óbvia com base nisso, né? Não tem nada a ver com teoria keynesiana nem nada disso, tá? Obviamente, porque eu não ensinaria isso no caso, se fosse o caso, né? E aí você tem o que é chamado de desconto de cash flow, que é outra questão importante, que talvez seja uma das mais importantes aqui, né? É o fluxo de caixa descontado, que é bastante usado pelo Buffett e Munger na Berkshire Hathaway. Não exatamente com planilhas e fazendo tudo isso, mas é uma equação relevante, né? Então você vai ter que o desconto de cash flow, o fluxo de caixa descontado, que eu vou ter que pôr outra cor. O fluxo de caixa descontado, eu já mostrei essa equação algumas vezes nesse curso. Ou DCF, né? Ele vai ser a soma. Então a soma com N períodos, né? Com T inicialmente igual a zero, né? Que é onde começa essa equação. E você vai ter o cash flow, ou fluxo de caixa da empresa ao longo do tempo, de um período T. Então, fluxo de caixa ao longo do tempo T, dividido por 1 mais R elevado a T, pelos períodos, né? Basicamente, você pode fazer essa equação também dessa forma, né? Você põe CF1 por 1 mais R elevado a 1, mais CF2, 1 mais R elevado a 2. Então aqui foi o primeiro fluxo de caixa da sua empresa, vamos supor que o tempo é em meses ou em semestre, enfim, não importa. É uma questão temporal que você pode medir da forma que você quiser, mas é o fluxo de caixa real, a vendas que a empresa teve, né? Dividido por 1 mais a taxa de juros atual, que você precisa de pegar empréstimo para fazer compra de inventário, várias questões para fazer manutenção, etc. Aqui vai ser no terceiro mês e assim sucessivamente até N cash flows, né? Fluxo de caixa, vendas que você teve na empresa, que você vai calcular a uma certa taxa de juros até N. Então, isso daqui é igual a isso daqui, tá? Então, significa que, sei lá, a cada tantos meses ou a tantos anos você tem a soma de fluxo de caixa de uma empresa. Só que nesse caso do desconto de cash flow, esse R não é a taxa de juros. Ele é o que é chamado de discount rate. Discount rate. É o que é chamado de taxa de desconto. Até o Keynes no General Theory, né? Por mais que, obviamente, eu não seja keynesiano, né? Eu sou totalmente contrário ao keynesianismo. Eu sou neo-austríaco em algum sentido, né? Mas ele fala sobre essa questão, né? Sobre como a taxa de desconto ele explicou de uma forma interessante no General Theory. Ele é importante para a gente entender relações do mercado com questões macroeconômicas, né? Nesse caso, a taxa de desconto, ela é usada pela própria Berkshire Hathaway, por exemplo, como o título de 10 anos dos Estados Unidos. Então,
A taxa que é para R normalmente é usada é o título de 10 anos dos Estados Unidos. Você pode usar do Brasil, no caso se for ações brasileiras, mas no caso dos Estados Unidos, para empresas americanas, etc. E nesse caso eu vou colocar aqui 4,0 alguma coisa por cento. Eu não sei quanto tá a taxa de títulos dos 10 anos dos Estados Unidos. No caso, se for ações brasileiras, você pode usar a taxa do Brasil, porque obviamente usada dos Estados Unidos não vai fazer sentido. Mas basicamente você está fazendo uma relação de fluxo de caixa em relação a dividido pela noção de taxa de desconto do ponto de vista econômico, com base nos títulos de 10 anos do país. Isso funciona para todos os países? Não sei, mas no caso do mercado americano, que é o maior do mundo em relação a ações, então investimento em empresas como a Apple, Tesla, etc., você usa o título de 10 anos dos Estados Unidos. Então, como taxa de desconto. Então, aqui não é a taxa de juros, é a taxa de desconto. Não tem nada a ver com a taxa de juros em si. Enquanto aqui é taxa de juros, tá? Então, aqui é a taxa de juros. Na equação chamada fluxo de caixa descontado, é, a, é o título de 10 anos dos Estados Unidos. Essa equação talvez mais importante, porque ela que tem mais implicações interessantes, né? Aplicações interessantes, né, na prática. Então, basicamente agora a gente vai para o retorno de títulos, né? A uma taxa fixa. Então, o valor presente de títulos a uma taxa fixa, ele é dado pelo, né? Valor presente, que vai ser igual a uma coisa chamada PMT. PMT. Acho que vou ter que pegar outra cor aqui. PMT é um prazo de maturidade desse título, dividido por 1 mais R elevado a N. Eu vou colocar N para não fazer toda aquela conta novamente. É a mesma coisa que aqui, tá? Isso daqui já é tudo isso daqui. Essa conta aqui já tem o T como índice, que é a condição temporal. Ela já tem toda essa conta aqui embaixo. Aqui é a mesma coisa. No valor presente de um título. Então, basicamente, é a mesma relação de valor presente, só que é associada a um título com maturidade fixa, que é fixa antes no chamado PMT. Então, em N períodos, né? Então é um título de fixado, né? Pré-fixado. Só que você tem uma questão, no final aqui, tu tem que adicionar o presente válido também, né? Então, PMT mais future value, na verdade, dividido por 1 mais R elevado a N. Agora tá completo, porque não era só aquilo, né? Você tem que ter no final o valor futuro, né? Em relação a esse título, né? Porque o título vai mudando de valor ao longo do tempo, né? Isso é uma condição óbvia. Você tem uma curva de yield, você dá títulos e tal, mas nesse caso a taxa é fixa. Bom, a gente vai ter aqui o que é chamado de anuidades ordinárias. Então, retornos anuais, né? Então, anuidades ordinárias, que a gente vai para uma questão diferente, que é dada pelo o valor presente agora vai ser. Acho que minha tampa sumiu. O valor presente vai ser FV. Vai ser igual a A, que é a variável que vai ser adicionada aqui. Em que A são as anuidades adicionadas.
anuidades. Deixa eu trocar de cor já. Isso daí vezes 1 mais R elevado a N. Deixa eu arrumar isso aqui. 1 mais R elevado a N menos 1 dividido por R. Aqui é a taxa de juros, tá? Não é mais a taxa de desconto que a gente viu anteriormente. Então, esse aqui é o valor futuro com uma condição de anual, né? De um aporte. Então, você tem a anuidade em si e vezes, né? 1 mais a taxa de juros. Vamos supor que a taxa de juros seja, nesse caso, vamos supor que ela seja 0,6. Então, seja 6%. Vamos supor que nesse país está 6% de taxa de juros. Então, é 0,6. Então, vamos supor que seja 1 mais 0,6 elevado a 12 menos 1 dividido por 0,6. Então, poderia ser, nesse caso, o período, em meses, a taxa de juros atual e vezes a anuidade em si. Então, basicamente é isso. E aí você tem uma expansão disso daqui. Que você tem o valor presente também da anuidade, que adiciona muito nessa questão, né? Então tem a anuidade que é o valor futuro e o valor presente. Aqui o do valor presente vai ser, que é uma equação maior. Que também vai usar essa daqui, porque essa daqui é a ordinária. Essa equação aqui vai estar dentro da outra. Então o valor futuro ele vai ser igual a equação que a gente viu anteriormente. Então valor futuro de anuidades ordinárias, né? Que eu vou pôr FV de A. Ordinárias. Isso daí deixa eu trocar de cor aqui. Porque essa minha caneta acho que já tá acabando já. Então você tem a equação aqui acima. E você vai ter vezes 1 mais R. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Tem que pegar minha caneta. Pronto. Que minha caneta tinha caído. Vamos ver se eu consigo agora. 1 mais R. Que é a taxa de juros. Isso deve ser igual a anuidade A vezes. Eu prefiro por ponto, né? Vezes. Aí vai ser uma equação um pouco maior. 1 menos 1 sobre 1 mais a taxa de juros elevado a N, que são os períodos. Então isso daqui dividido pela taxa de juros. Isso vezes 1 mais R. Esse aqui é o valor presente, na verdade. Então vou ter aqui o valor presente. Até mudar aqui também.
Valor futuro de anuidades ordinárias. Aqui nessa parte. Então a equação aqui em cima, essa equação aqui, ela vai estar aqui. E aí vezes toda essa parte aqui. Quer dizer, é, essa relação primeira vai estar aqui, na verdade. Ela é expandida dessa forma. Que aqui você tem a unidade em si. Por que isso é importante, né? Porque todas essas equações são importantes. A razão em si é porque, por exemplo, o próprio desconto de cash flow. Qual é a função dela? Porque eu sou de ciência da computação, então é matemática aplicada. Então a equação ela tem que ter uma aplicação que tem que ser útil. Então o desconto de cash flow é uma das mais úteis aqui, porque basicamente tu tá avaliando uma empresa com base nas suas vendas, que é o fluxo de caixa. Há um valor descontado de títulos. Aqui você tem o valor futuro, que é basicamente o aporte de capital inicial, valor presente, em relação a N períodos a uma certa taxa de juros. Aqui é o valor futuro, né? Aqui é o valor presente, que é o valor futuro com relação a taxa de juros a certos períodos. Porque em muitas empresas precisa de empréstimos continuamente. A Amazon, por exemplo, por muito tempo ela ficou em débito, cara. Por muito tempo a Amazon do Bezos, ela tinha que pagar contas e ficar no vermelho. O YouTube também, porque você tinha que reinvestir muito dinheiro na empresa, principalmente porque eles tinham construído muito data center, muito assets tangíveis que tinham que ser construídos para que a empresa virasse eventualmente. E cresceu no fim, né? Agora ela está no positivo. Mas você tinha um fluxo de caixa que era negativo, na verdade, em algumas empresas, por várias razões. Em relação do que entra e do que sai, né? Em custos. E aqui você tem outra relação do valor futuro, que é o valor presente, e agora você usa a taxa de juros anual como base, em certos períodos em anos. Então você usa a taxa de juros atual, por exemplo, a taxa do Brasil está 14 ponto alguma coisa por cento, dividido pelos períodos de juros compostos e anos. Porque, obviamente, tu tem que ter uma taxa de certos períodos porque ela vai mudando. Por fim, você tem uma relação de... apenas um exemplo. Eu tenho até que pôr aqui que isso daqui são Fixed Rate Bonds. São títulos de taxa fixa. Então, adicionando, né, essa questão. E você tem a mesma relação associada a mesma questão de períodos em que você tem uma taxa de retorno ao longo do tempo em títulos do governo, nesse caso, a crédito dado pelo governo. Então, em que você vai ter uma soma parecida com isso daqui, né? Mas de outra forma, é que aqui de fato a taxa de juros, né? E por fim, tu tem apenas um exemplo, também tem a equação para que eu não vou colocar aqui, de anuidade valor futuro, né? Que é um pouco diferente, né? Dessa daqui. Eu coloquei a de valor presente. Então eu vou pôr na descrição uma explicação melhor de anuidade. Mas o grande ponto é que tu tem que só colocar. Quando você coloca as partes aqui, por exemplo. Quando você coloca os números na fórmula, fica mais simples. Então eu vou colocar os mesmos números. Então vai ficar a anuidade A, por exemplo, vezes 1 menos 1 dividido por 1 mais 0,6, que é uma taxa de juros de 6%, elevado a n, dividido por 0,6, vezes 1 mais 0,6. Então, quando coloca os números, fica mais claro, né? Aí você coloca o valor das unidades, né, de capital alocado. E o objetivo é tentar entender como que juros compostos funcionam em relação à taxa de juros, em relação à taxa de retorno, em relação
o que acontece com o dinheiro? Essas equações são associadas a como o dinheiro ele gera retornos ao longo do tempo, a uma certa taxa de juros ou a uma certa taxa de desconto em alguns contextos, depende do contexto em si. Mas a grande questão que a gente tem que ter em mente é, é a noção de que algumas equações elas têm, na verdade, essas equações têm que ter aplicações óbvias, né? E quando a gente fala de seguros, quando a gente fala de investimentos, eu acredito que essas equações elas são extremamente importantes. Então, elas representam como calcular mais ou menos, ok, eu vou investir em títulos, quanto que eu posso ganhar ao longo do tempo em juros compostos. É tudo juro composto aqui na prática. Eu sei que aqui é uma taxa de desconto, mas também tem uma relação composta em relação, nesse caso, a fluxo de caixas. Então, a taxa de desconto ela tem uma aplicação óbvia, né? Então, de comparação do mercado de equity com o decaimento, uma relação com títulos, né? Então, se a taxa de desconto sobe, você tem uma implicação na, no mercado de equity. Porque você tem uma relação no mercado de títulos e equity. E vice-versa. Quando tem uma crise no mercado de equity, as pessoas vão para títulos. E quando as pessoas. E quando a merda tá nos títulos, as pessoas vão para equity. Então as alocações de recursos, principalmente de curto e médio prazo, elas têm variações grandes de reflexões desse mercado, né? Que é uma teoria aí do Jorge Soros no livro dele, Alchemy of Finance. Que até vou deixar aqui por causa que você queira ler, né? É um livro muito bom. O Soros fala um monte de merda em outros temas, mas em investimentos o cara é um gênio. Alchemy of Finance. Então, basicamente, é isso. Até o próximo episódio.